vamos trabalhar hoje ou sangue como arma espiritual. E a passagem é, não, tá, tá passando todos, Apocalipse 12, 11, sim, eu estava entendendo de Hebreus. Então, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Já lhes falei algumas vezes, mas não custa repetir. A nossa fé, ela não está acima da nossa, qual é a palavrinha mágica? Confissão. Você pode estar cheio da palavra, você pode ter fé para remover montanhas, você pode ter fé para fazer qualquer coisa. Se você não confessar, se você não declarar, nada acontece. Então é por isso que eles o venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra, pela confissão que eles fizeram. Então a vitória veio a eles. Deixa eu dizer uma coisa, só dando uma introdução e alguma coisa que já falei a semana retrasada. Muito cristão está caindo na guerra espiritual, na batalha espiritual, no dia a dia, por não saber usar as armas que Jesus já colocou. Diga assim, já colocou. Já foi colocado à sua disposição. Porém, como eu disse a semana retrasada, é dever de todo guerreiro, sem exceção, tornar-se especialista no manejo das armas que ele vai usar na guerra. Senão não adianta ir para a guerra. E o apóstolo João menciona 3 armas que provocaram o despejo, a derrota do adversário do seu próprio reino espiritual. Quando ele vai... A primeira arma tem a ver com o sangue que Jesus derramou por nossa redenção. Primeira arma, o sangue que Jesus derramou pela nossa redenção. Primeira arma que o apóstolo nos mostra. Vamos ver a segunda arma. A segunda arma tem a ver com a confissão que nós fazemos do que o sangue de Jesus fez por nós. Então, o sangue de Jesus, primeira arma. Segunda arma, quando nós confessamos. E a terceira arma, aí só para ver como a questão da confissão, o Salmo 107, 2 diz assim, digam-no, ou seja, confessem os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Se nós não confessarmos, se nós não declararmos, se nós não dissermos para o inimigo que nós já fomos redimidos, o inimigo continua ainda a nos prender. E ele nos prende por diversas formas. E como nos prende? Ele traz uma dúvida, ele traz uma situação, e ele faz com que nós voltemos os nossos olhos para essa situação. Eu ministrei uns 2 meses atrás e eu dei uma pincelada no programa sábado. Nós não fomos feitos para olharmos para o problema. Nós temos que olhar para Jesus. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, coisa que nenhum homem fez. Mas assim que ele tirou os seus olhos de Jesus, ele afundou. Então, você está passando por problemas? Você passa, eu passo, todos nós passamos. O seu pode, quem sabe, você acha que é maior que o meu. E eu acho que o meu é maior que o do outro. Mas se eu olhar, você olhar, nós olharmos para o problema, nós fatalmente vamos ser derrotados. Por isso nós temos que confessar, olhando para Jesus. Queridos, são, mais uma vez, falando, 8.000 bênçãos explícitas, escritas, e 32.000 bênçãos implícitas dentro da Bíblia. Então, se juntarmos as explícitas e as implícitas, são 40.000 bênçãos. Qual pertence a você? Todas. Mas se você não declarar, se você não olhar, se você não andar conforme o que Jesus já fez, você não vai receber essas bênçãos.
elas vão ficar o quê? No mar do esquecimento, infelizmente. E aí, queridos, qual é a função de Satanás? É trazer, quer dizer, ele não precisa nem trazer. A luta, ela já vem automaticamente, ela não precisa nem ser trazida por ninguém. Então, quando a luta vem, ele faz com que os nossos olhos fiquem naquela luta. E nós começamos a confessar a luta, nós já começamos a amar a luta, fazemos até aniversário para a luta. E se alguém falar alguma coisa da nossa luta, nós brigamos, porque a minha luta é muito grande. A minha luta, ninguém pode... É a minha luta. Estou falando alguma... Estou inventando ou estou aumentando alguma coisa? É desse jeito mesmo. E aí ficamos arrodeando que nem piro tonto. E não saímos do lugar, infelizmente. Vamos ver a terceira arma. A terceira arma é levar uma vida totalmente rendida a Deus. Primeira arma, o sangue derramado por Jesus. Segunda arma, a confissão do que Jesus fez. E a terceira arma é uma vida totalmente rendida diante de Deus. Diga assim, a Bíblia é um livro de princípios. E princípios são eternos. Deus não vai quebrar um princípio para ninguém. Se nós não seguirmos os princípios estabelecidos na palavra, não adianta, nós não vamos receber. E muitos, mas eu estou há tantos anos, mas eu dizimo, mas eu não saio da igreja, e não recebo. Por quê? Princípios. Não é o que você faz, é a posição que você toma. Posição. Eu sou um filho de Deus, então eu vou falar do quê? Do reino de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então hoje nós vamos aprender sobre as declarações do sangue de Jesus. A primeira declaração, que como nós vimos, pelo sangue de Jesus sou redimido do poder do inimigo. E aí vem Efésios 1:7, que vai nos dizer o seguinte, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Diga assim, pelo sangue de Jesus, sou redimido do poder do inimigo. Amém? A palavra redenção, ou redimir, significa resgatar, tirar das mãos do que prendeu nossas vidas. Quem aqui já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Então você não está mais na mão do inimigo. Você não é um derrotado. Agora deixa eu lhe dizer só algumas coisas, porque tem uma teologia, e ela invadiu a maioria das igrejas, é de que se você vem para Cristo, não tem mais luta. Sim, é uma teologia que anda por aí. Tu quer vitória em todas as áreas, tu quer vir, ou seja, tu não quer passar por problema? Venha. Só que tem um detalhe. O grande detalhe é que, se nós formos ver na Bíblia, as lutas, elas são oportunidades para nós fortalecermos os músculos da nossa fé, muito mais do que aniversários, casamentos, nascimentos. Muitas vezes um problema, às vezes até a morte, nos ensina muito mais e nos fortalece muito mais do que a celebração. Quer ver uma coisa? Ministrei sobre isso, mas falando. Quando Jesus ele chega assim, vocês agora vão e passem para o outro lado, enquanto eu vou despedir as multidões. O que a Bíblia diz ali no meio disso? Que o vento lhes era contrário. Ou seja, não era hora de entrar no barco, não era hora de atravessar o mar, ou seja, tudo falava contra. Os discípulos eram pescadores, eles sabiam. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus os impeliu, Jesus ordenou, Jesus obrigou que eles entrassem naquele barco. Tanto é que eles, segundo a Bíblia, eles remaram por mais de 9 horas e andaram poucos metros. Mas aquilo ali fez com que Pedro andasse sobre o mar, aquilo ali fez com que a fé deles fosse fortalecida em muito. Então, se você está passando por uma luta, dê glórias a Deus. Literalmente, chegue na presença de Deus, agradeça a Ele, não em si pela luta, mas por você estar passando por uma prova.
Porque ninguém será promovido sem fazer uma prova. Ninguém passa de ano sem fazer uma prova. Se você está na prova, é porque o pastor Ramiro costuma dizer uma coisa: se você, a prova simplesmente é o prenúncio de uma vitória. Eu sei que se a luta é grande hoje, a prova é grande hoje, a vitória já está se avizinhando. É isso que nós precisamos entender. Mas nós entramos numa cultura, vamos falar do nosso país, que tudo se fala o que é um palavrão, ou se murmura, ou se acusa alguém. Precisamos mudar isso. Amém? Então, isso foi o que Jesus fez por nós. Ele nos resgatou, Ele nos tirou daquele que nos prendia. Nós estávamos debaixo do poder de Satanás, e por causa dos nossos pecados, Satanás nos controlava, e ele também nos dominava. Mas Jesus, através do seu sangue, Jesus pagou, nos resgatou, nos libertou, e assim Satanás deixou de ter domínio sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Por isso que eu costumo dizer, e não tenho nenhum problema em dizer, e acredito que não vou parar de dizer, se a pessoa cai e ela ainda tem a cara de pau de dizer assim, Satanás me deu uma rasteira. Mentira, tu caiu porque tu quis. Não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem principado, não tem ninguém que faça com que nós caiamos. Por isso, queridos, é que ali em Hebreus capítulo 12, o 22a e o 24 vão dizer o seguinte, mas chegaste ao monte, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nos aproximarmos do sangue derramado significa, queridos, fazer confissão do que o sangue de Jesus fez por nós. E a primeira coisa que ele fez, o quê? Nos redimiu. Quando confessamos o sangue de Jesus, guarda isso, quando você confessa o sangue de Jesus, é liberada uma batalha no mundo espiritual. Tanto é que o Salmo, ele diz isso mesmo, que nós falamos, digam-nos, remidos do Senhor, o que eles remiu da mão do inimigo. E no momento, queridos, em que o sangue de Abel, voltando a Abel um pouquinho, no momento que o sangue de Abel, ele caiu na terra, levantou-se um forte clamor que chegou a Deus pedindo vingança. Porém, o sangue de Jesus fala muito melhor, ou fala melhor do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel clamou por vingança, já viu o sangue de Jesus. Então, quando nós entendemos, ao entender o poder do sangue de Jesus, e confessarmos, e proclamarmos em alta voz, declarando diante do universo, diante do mundo, diante do mundo espiritual invisível que nos ouve. Se nós entendemos e fazemos essa declaração, uma batalha espiritual é liberada. E nós vamos receber o quê? A vitória. Quando nós confessamos o que Jesus fez, o que o sangue de Jesus fez, essa confissão será ouvida por Deus, pelos anjos, mas também pelo diabo e pelos seus demônios. Por isso é que diz, pelo sangue de Jesus fui redimido. Deus me resgatou do poder do inimigo. Satanás não tem poder sobre a minha vida, porque tenho sido trasladado ao reino de Jesus Cristo. É uma coisa interessante, nós precisamos entender a Bíblia e colocar em prática. A Bíblia diz que nós estamos assentados à direita de Deus em Jesus Cristo. Alguém terá coragem de chegar lá no trono de Deus, ali onde está sentado Deus, do lado de Jesus Cristo, e tocar em nós que estamos nele? Não tem como. Mas nós precisamos ter convicção, nós precisamos confessar. É isso que vai nos dar vitória. Porque o que Deus tinha que fazer, queridos, Ele já fez. E é como eu disse no programa, do que depender de Deus,
a vitória é nossa. Deus não tem filhos prediletos. A um ele dá vitória, a outro ele derrota. A um ele prospera e a outro ele faz comer o pão que aquele amassou. Não. Do que depender de Deus, todos nós já fomos destinados à vitória. Amém? Amém, queridos? Então, o grande detalhe é que quando fazemos essa confissão, algo poderoso acontece, pois o sangue de Jesus foi o preço pago por nosso resgate. Satanás perdeu o controle sobre as nossas vidas. Então, quando nós dizemos isso daqui, ó, pelo sangue de Jesus eu sou redimido do poder do inimigo, o adversário sabe que não pode nos segurar. Posso ouvir amém? Nem nos segurar, nem nos escravizar, porque o preço já foi pago. As cadeias foram rompidas, os ferrolhos e as portas foram abertas, e nós então voamos com asas de liberdade. Ninguém mais está preso. Se nós aceitamos a Cristo, somos livres do poder do inimigo. Quando aplicamos o sangue de Jesus, confessando o que Ele fez por nós, isso se transforma em uma voz a nosso favor, a qual pede vingança contra o inimigo que nos havia enganado e aterrorizado. Satanás, queridos, ele não suporta o clamor do sangue de Jesus, que nos nossos lábios se transforma no mais poderoso decreto, que desaloja as forças mais poderosas do inimigo. Posso ouvir amém? Paulo, o maior inimigo dos cristãos, enquanto Saulo, foi alcançado pela graça divina, e enquanto perseguia os cristãos no caminho de Damasco, todo mundo sabe disso. E após um retiro espiritual de 3 dias, ele compreendeu o plano da redenção de Deus para o homem. Paulo, como ministro do Evangelho, tinha a responsabilidade de abrir os olhos do entendimento aos cristãos, para que compreendessem o plano de redenção fundamentado no sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, primeira declaração, declare isso. Vamos lá? Pelo sangue de Jesus, sou redimido do poder do inimigo e tenho sido trasladado ao reino de Jesus Cristo. Amém? Essa é a primeira declaração. Se você não quiser nem copiar, não copie, que eu fiz as 5 declarações aqui, vou dar para vocês depois. Aí você bota onde você quiser lá e declare, em nome de Jesus. Outra coisa. Segundo, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Vamos dizer isso? Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Pecado confessado é pecado perdoado. Então, se você errou, você já pediu perdão, não aceite mais acusação. Eu costumo dizer que nós achamos que somos maiores do que Deus, porque a Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento. Ministrei sobre isso já, aonde aquele pastor que havia pecado, ele não conseguia mais se levantar, e aí um amigo dele teve um sonho que entrou no céu onde havia um anjo e todos os livros. E aí ele pegou o livro desse pastor que havia pecado e procurou, e ele estava com muita curiosidade de chegar na página aonde havia o pecado do pastor. Só que naquela página estava em branco. E aí quando o pastor esse chegou para o anjo e disse assim, mas por que não tem nada na página? Está em branco se ele pecou. Se é que Deus, ele ordenou que nós não lembrássemos pecados confessados. Ou seja, é apagado. Concordando com a Bíblia que diz que Deus joga no mar do esquecimento. Então, se você pecou e já pediu perdão, não lembre mais. Já foi. Amém? Então, queridos,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. E é interessante, ó, ali em Marcos capítulo 2, verso 5, o que está escrito ali, ó? Diz assim, ó: Filho, perdoados estão os teus pecados. Essas foram as palavras de Jesus ao paralítico que havia diante dele. Havia sido colocado diante dele. Essas palavras desconcertaram os fariseus, porque de acordo com a doutrina dos fariseus, o único que podia perdoar pecados era Deus. Eles pensavam que Jesus estava blasfemando. Mas Jesus então lhes fez uma pergunta: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Para a maioria, ou para a grande parte dos cristãos, ou das pessoas, é mais fácil receber uma cura, porque há uma variedade de opções, são muitas doenças. Enquanto que para o perdão de pecados, só há uma maneira: através do amor de Jesus, que foi expresso por meio do derramamento do seu sangue. Amém? Por isso que Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, o que diz ali? Pertencem a Deus. Na última ceia, o que Jesus fez, ó? Jesus, ele tomou, ele diz assim, ó: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ali, o que aconteceu? Jesus tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. E ao declarar essa palavra, Jesus tomava o que foi dito pelo profeta Jeremias para ratificar que este era um novo pacto. O novo pacto está no sangue. E por isso é que diz. E é interessante, Jeremias também fala um pouquinho à frente, ele dizendo assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Tomou o cálice, depois dizendo, tá, que eu falei para vocês, e... Ah, meu Deus. Aqui está dando... Não, choque não está. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jesus falou isso daí. Porque era um novo pacto, aonde a lei estaria no coração. E a Bíblia é muito clara que diz, a boca fala do que está cheio o coração. E as declarações do poder, do sangue de Jesus, do que ele fez, precisam estar aqui, para que em cada circunstância nós possamos declarar para todo o reino espiritual. Amém, queridos? Então, somente por meio do sangue de Jesus, nós podemos nos relacionar diretamente com Deus. Pois seu sangue, além de limpar os nossos pecados, encarrega-se de tomar, ele limpa os nossos pecados e ainda toma toda a dívida que nós tínhamos com Deus e a destrói na cruz do Calvário. Por isso é que Colossenses diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando, tirando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados já foram pagos. Não temos mais que dar ouvidos para Satanás, não temos mais que ouvir o que ele vai trazer de acusação contra nós. Posso ouvir um amém? Então declaro o seguinte, Oh, meu Deus do céu. Volta lá. Tá, pronto. Tá tudo circuitado hoje. Esquece isso aí, desliga para mim aí. Então, queridos, é o seguinte, isso acontece.
Tecnologia assim que dá. Então, o que acontece? Ó? Olha para mim. Vamos declarar a segunda declaração. Diga assim, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Amém? Todos. Não há exceção. Não há exceção. Então, nós precisamos nos posicionar naquilo que já foi feito. Vamos para o 3? Diga assim, se ando na luz, o sangue de Jesus me limpa agora e para sempre de todo o pecado. Por isso é que diz em 1 de João 1,7, ó, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Por isso, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Ó. Essa bênção é condicional. Não adianta você declarar, se você não cumprir o princípio. Ó, se ando na luz e ter comunhão com os meus irmãos. Os meus irmãos indica meu pai, minha mãe, minha vizinhança, os irmãos e também pais, filhos, ou seja, o cônjuge. Essa bênção, essa declaração, ela tem uma condição. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, Deus usou a Páscoa para tirar seu povo do cativeiro, depois de 430 anos ali no Egito. Foi por meio da Páscoa que Deus iluminou as suas vidas e lhes deu os benefícios do sangue. Algo semelhante acontece quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Expressou Mateus, ali em Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Posso ouvir um amém? Então a fé em Jesus nos tirou da escuridão do pecado e também ela nos faz parte do seu corpo. Além de nos tirar do pecado, ela nos integra ao corpo de Deus, a de Jesus. E isso faz com que o sangue de Jesus nos limpe de uma maneira permanente de todo o pecado. Se nós estivermos no corpo, o sangue está sempre passando, está sempre nos limpando. Por isso que há uma oração de Davi que diz no Salmo 51, 17, purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi sabia o poder que havia nos ramos do hisopo, que é um protótipo da declaração que nós fazemos com relação ao que o sangue de Jesus faz continuamente por nossas vidas. O apóstolo João nos leva a usar o hisopo, que significa aplicar o sangue de Jesus de uma maneira contínua sobre as nossas vidas. E nós podemos observar que os verbos dos textos estão em um presente contínuo. O que quer dizer? O sangue de Jesus nos lava e continua nos lavando. Presente contínuo, sempre no presente. Continua lavando. Por isso nós podemos dizer assim, o que está ali em 1 de João 1,7, ó. Mas se andarmos na luz agora, e tivermos comunhão agora, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica agora de todo o pecado. É agora, queridos. Não vai ser amanhã. Não é depois, é agora. Sempre, estou andando. Uma sujeira se apegou a mim, o sangue limpa. O sangue está sempre limpando. É um presente contínuo. Amém, queridos? Porque nós vivemos num mundo onde a sujeira do inferno
quer sujar as nossas vidas, quer salpicar as nossas roupas. Mas ao andarmos na luz e termos comunhão com os outros cristãos, o sangue de Jesus mantém um processo contínuo, como uma máquina de diálise, um processo contínuo de purificação e santificação em nós, que impede que a mancha do pecado domine o nosso coração. Posso ouvir amém? É o sangue de Jesus que manterá nossas vestes limpas, como diz Eclesiastes capítulo 9, verso 8, que diz assim, ó: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Vamos declarar? Porque ando na luz e tenho comunhão. O sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado. Amém? Não há, deixa eu dizer uma coisa, não há pecado que não possa ser perdoado. Aí muitos ficam encucados. Eu lembro uma vez, eu ia ministrar para os homens lá em Fortaleza sobre o pecado contra o Espírito Santo. E aí faltou alguém. Aí no outro dia também que tinha reunião com os homens, aí eu perguntei por que faltou isso. Eu faltei porque eu não quero saber que pecado é esse, para evitar que eu peque. Agora muitos ficam, sabe o que? Encucados. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Deixa eu lhe dizer, se você tem pecado, como todos nós temos pecado, e ainda você tem a vontade ou a determinação de ser perdoado, ou então você diz, puxa vida, estou perdendo a comunhão com Deus, meu Deus, você tem ainda aquele sentimento, você não pecou contra o Espírito Santo, porque o único que convence do pecado, justiça e juízo é o Espírito. Agora a hora que você já está pecando e não está mais nem aí é uma grande probabilidade que você tenha pecado contra o Espírito Santo. Mas enquanto você ainda está a consciência ainda está acusando, é o Espírito trabalhando. Então não tenha medo. Então todo pecado, todos sem exceção, que você tem cometido, seja qual for, confesse, aplique o sangue de Jesus. Porque ando na luz e tenho comunhão, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo o pecado. Amém? Vamos para a quarta declaração. Diga assim: pelo sangue de Jesus, sou justificado. Aí vem Romanos capítulo 5, versos 8 e 9. Romanos capítulo 5, versos 8 e 9. Que vai nos dizer o seguinte, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém, queridos? Amém. Então, a seguinte aplicação do hisopo tem a ver com a confissão do sangue, que o sangue tem dado, ou seja, a justificação à nossa vida. O que é justificar? Tornar justo. Se nós fomos justificados, não há nenhuma heresia assim, eu sou justo. Não por mim mesmo, mas pelo que Cristo fez. Se eu estou em Cristo, eu sou justo. E você pode declarar isso sem medo nenhum. Então, esse conceito, queridos, da justificação, de quer dizer que nós somos justos, porque o apóstolo Paulo nos leva a confessar que Deus nos vê tão justos como se nunca houvéssemos pecado. Diga assim: Deus me vê tão justo como se eu nunca houvesse pecado. É assim que Deus nos vê, porque o sangue de Jesus já foi passado e ficou limpo. O sangue de Jesus, ele não apenas cobre,
como os sacrifícios do Antigo Testamento que apenas cobriam o pecado. Não, o sangue de Jesus, ele apaga o pecado. Amém? Então esse conceito se aplica quando escreve aos Coríntios dizendo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Veja bem, Deus ele pega ao seu Filho Jesus, que, como diz aqui, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Deus fez com que Cristo se fizesse pecado por nós. Tudo quanto não prestava em nós, se apegou em Jesus, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Não é pouca coisa, queridos. Nós precisamos entender isso e passarmos a viver em cima disso. Se nós fizermos o que a palavra declara, não haverá impossíveis para nós em nenhuma área. Por isso, nós precisamos nos inteirar mais daquilo que Cristo fez e colocarmos em prática. Nós estamos vivendo literalmente abaixo daquilo que Deus projetou para nós. É hora de nós começarmos a deslanchar, como vimos na terceira declaração. É hora de termos asas de liberdade, voarmos livremente sem nenhum impedimento. Queridos, houve uma troca. Deus pegou o seu Filho Jesus, que não conheceu o pecado, e o entregou para receber o castigo que nós merecíamos. Por isso, 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 21, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz que, ao que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Jesus não tinha nenhuma culpa, como diz a apóstola Valnice, Jesus não tinha do que morrer, e nós não tínhamos do que viver. Mas ele tomou a nossa morte e nos deu a sua vida. Então Jesus não tinha nenhuma culpa, mas tomou a nossa culpa, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Jesus tomou o mal que éramos, e em troca nos deu todo o bom, todo o bem que ele é. E ao fazer isso, Deus não, olha bem, quando Deus fez isso, ao que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ao fazer isso, Deus já não nos vê. Diga, Deus não me vê. Como eu era. Deus não me vê mais como eu era. Ele não vê mais como eu era na minha situação pecaminosa. Mas Ele me vê como Ele vê o seu Filho, sem mancha e sem pecado. Ao confessarmos o que o sangue de Jesus fez por nós, nós repreendemos o espírito acusador de culpa e de condenação. Por isso declare, pelo sangue de Jesus, eu sou justificado. E Deus me vê como se nunca tivesse pecado. Quando confessamos, nós estamos repreendendo o espírito acusador de culpa e de condenação. Quinta confissão. Pelo sangue de Jesus sou santificado. Diga assim, pelo sangue de Jesus sou santificado. Hebreus capítulo 13, verso 12, diz assim, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Se nós olharmos para Páscoa, Páscoa quer dizer passar por cima. Em Êxodo capítulo 12, do verso 21 ao 24, ali é descrito como foi o sacrifício da Páscoa. Diz assim, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros
para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, e molhai-o no sangue que tiver na bacia, e lançai nas vergas da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso como estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Amém? É importante, queridos, que nós saibamos cada elemento da Páscoa. O cordeiro é um protótipo de Jesus, o cordeiro de Deus. O vaso de barro, ou seja, aquela bacia aonde seria colocado o sangue, representa a nossa vida de fé, pela qual recebemos os benefícios do sangue. O sangue que era coletado naquela bacia representa o sangue que um dia Jesus derramaria lá na Páscoa, mas que já derramou quando morreu por toda a humanidade. E o isopo é um protótipo da confissão que fazemos de como o sangue de Jesus trabalha a nosso favor. Então nós precisamos entender que o sangue de Jesus, ele realmente é uma arma na batalha espiritual, é uma arma, é a arma que nos dá a vitória, e nós precisamos confessar. Amém? E a Bíblia diz que quem deveria aplicar o sangue era o pai de família, o qual tinha que pintar a verga e os umbrais da casa. E nenhum membro da família podia sair até que amanhecesse. Quando o anjo da morte foi liberado para que tocasse todos os primogênitos do Egito, olha bem, Deus dá a 10ª praga, vai liberar o anjo para matar todos os primogênitos do Egito. O povo de Israel estava dentro do Egito. Então ele também estava exposto para que a morte tocasse os seus primogênitos, pois moravam no Egito, no território dos egípcios. Mas Deus colocou um círculo de proteção através do sacrifício da Páscoa para que nenhum primogênito de Israel morresse. Isso representava o preço do primogênito que Deus também pagou por meio do que Jesus fez, por meio do seu único filho. E desta maneira deixou que o anjo da morte tocasse em Jesus. Jesus pagou um altíssimo preço. O sangue derramado por Jesus foi aspergido sobre a sua igreja para que todos que estejam debaixo da cobertura, dessa cobertura, vivam sob a proteção divina. Amém? O espírito destruidor não poderá entrar aonde se veja o marcado pelo sangue. O que significa que o preço pela redenção já foi pago. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso, deixa eu dizer uma coisa. Se você entender isso, você irá aplicar esse sangue sobre a sua casa. Declaração. Eu garanto para você que nada, absolutamente nada, acontecerá a você ou a sua casa. O Salmo 91 já predizia o que Jesus faria e já também declarava o que a Páscoa fazia. Nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Como é que começa o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E aí vem todas as bênçãos, e uma delas é essa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, ao lugar da tua habitação. Precisamos entender isso. Agora, não teremos lutas? É claro que teremos.
Seremos provados? É claro que seremos, porque é na provação, é na luta que a nossa musculatura espiritual, ela é fortalecida. Então, se você não tem luta, é sinal de que você pode não estar no reino. Se vem luta, dê glórias a Deus pela luta, porque é nessa luta que nós somos provados e buscados a ser aprovados. Provados para sermos aprovados. Vamos declarar? Diga assim: pelo sangue de Jesus, sou santificado, separado para Deus. Amém? Vamos fazer as 5 declarações, aí depois nós vamos orar. Declara assim: pelo sangue de Jesus, eu e minha família fomos redimidos do poder do inimigo e temos sido transladados ao reino de Jesus Cristo. Segunda declaração: pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Terceira: porque ando na luz e tenho comunhão, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado. Quarta: pelo sangue de Jesus, eu sou justificado e Deus me vê como se nunca tivesse pecado. Quinta: pelo sangue de Jesus, sou santificado, separado para Deus. Feche seus olhos se você ainda não fechou e comece a orar. Pai, nós te damos graças nesta noite, pelo sangue de Cristo derramado nos seus 7 derramamentos, desde que ele foi levado ao Getsemane, e ali, ó Pai, como numa prensa, ele foi prensado, de tal maneira que sangue saiu através do seu suor, até o 7º derramamento, quando ele foi furado em seu lado, e saiu água e sangue. Nós tomamos posse agora de cada um dos derramamentos do sangue de Jesus e declaramos que esse sangue nos cobre a nossa família, cobre o nosso trabalho, cobre tudo quanto diz respeito à nossa vida e que o inimigo não pode nos tocar. Pai, que a partir de hoje, cada um de nós possa declarar, em tempo e fora de tempo, quando estiver bem ou quando pensa que está mal, na luta ou na vitória, declara sempre fazendo essas declarações do sangue de Jesus. E, ó Pai, a partir de hoje, nós declaramos que passaremos a viver um novo tempo de bênçãos, um novo tempo de relacionamento contigo, um novo tempo, Pai, de confiança, um novo tempo de dependência completa de Ti. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é fiel, muito obrigado porque a Tua palavra é eficaz, muito obrigado porque a Tua palavra é eterna, e como o próprio Jesus disse, nem um tio, nem um jota, passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará, e nem um tio nem um jota cairá sobre a terra, sem que se cumpra. E nós tomamos posse de tudo isso hoje, e declaramos que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. E a partir de hoje, ó Pai, viveremos a plenitude de tudo quanto o Senhor conquistou nos seus 7 derramamentos do sangue. Declaramos a cura, declaramos a paz, declaramos o restabelecimento dos relacionamentos. E a partir de hoje, ó Pai, passaremos a viver aquilo que o Senhor projetou como teus filhos, porque nós fomos transladados do reino de Satanás para o teu reino, e hoje nós somos teus filhos, e como teus filhos somos herdeiro de todas as tuas bênçãos e promessas. Muito obrigado, Pai querido, por esta noite abençoada, e daremos sempre a Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você que estava nos assistindo pela internet, Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.